Dentro de um projeto, tá, de uma proposta de pesquisa, dependendo da agência de fomento, eles pedem que você inclua os resultados esperados. Por exemplo, na pós-graduação, isso não é obrigatório, tá, ok? Você não precisa colocar os resultados esperados. Você pode ir, por exemplo, até ali a parte de materiais e métodos, né, lembrando que é muito importante colocar ali como último parágrafo nessa seção de materiais e métodos a forma de análise, para essa seção não ser simplesmente truncada e você colocar ali só os dados que você vai utilizar, as estatísticas, ou os modelos, ou o que você vai fazer, por exemplo, em campo, e aí no final a pessoa não sabe o que você vai fazer quando você tiver com todos esses dados em mãos. Então é importante que você saiba o que você vai fazer, você saiba com que você vai trabalhar e o que você vai fazer para resolver o problema que você está propondo. Então, o projeto é isso, na hora que vocês forem defender essa proposta, seja ela de mestrado ou de doutorado, as pessoas, os avaliadores vão querer saber se você de fato sabe o que você vai fazer. Então, como eu falei, em muitos casos, alguns alunos não colocam esses resultados esperados. Mas, por exemplo, aí agora você vai mandar um projeto aí, você vai pleitear uma bolsa por um doutorado, por exemplo, numa USP, no INPE, enfim, em algumas outras universidades ou centros de pesquisa onde eles cobram esse tipo de coisa. Aí você tem que colocar a parte dos resultados esperados. E é interessante você treinar a parte de resultados esperados, porque ele vai te exigir uma coisa que você vai ver agora quando eu te mostrar o próximo slide. E não é tão simples, principalmente para quem está no início, já é difícil para algumas pessoas que têm experiência, sobretudo quando elas vão querer fazer qualquer coisa de pesquisa que vem na cabeça delas, porque é uma curiosidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tudo bem. Aí então eu vou te perguntar o que é que você espera, né? Quais são os seus resultados esperados para você colocar num projeto baseado no que você quer resolver aí, porque é uma curiosidade sua. Então, essa parte de resultados esperados, vocês vão entender o que eu estou falando em função do que está escrito aqui, ó. É uma projeção qualitativa que o autor do projeto faz em relação à contribuição da pesquisa dele, né, para a ciência. Ou seja, ele tem que enxergar além dos dados que ele vai obter. O que ele enxerga? Nesse caso é o seguinte, imagine que você defende um projeto e a pessoa vai te perguntar, tá, imagine que você finalizou o seu projeto, você já conseguiu os seus dados, você já produziu todos os resultados que você tinha para produzir, você inclusive concluiu a sua pesquisa, tá, e agora? O que isso vai contribuir para a ciência? Qual é o benefício dessa pesquisa para a ciência? Então não é qualquer pessoa que consegue imaginar o seu trabalho já finalizado e o que ele impacta a ciência a partir do que foi desenvolvido no trabalho dele. Qual é a função dessa seção de resultados esperados? É apresentar os impactos esperados a partir da conclusão da sua pesquisa. Então você já tem que visualizar o que vem além da conclusão da sua pesquisa. Então não é o que você vai produzir de resultado dentro da sua pesquisa, é o que a sua pesquisa ela vai trazer de impacto uma vez que ela seja finalizada. Esse é o papel dos resultados esperados. É um lugar que você não escreve muito. Eu vou dar um exemplo para vocês quando eu estiver falando de resumo daqui a pouco. E não é uma coisa longa, não precisa ser um capítulo inteiro. Ok? Você abre uma seção ali e aí você escreve um parágrafo, mais do que isso você não precisa, mas é o que você imagina de contribuição da sua pesquisa. Então, como o seu trabalho impactará a sua área do conhecimento e ou a sociedade, você pode pensar nisso também, né? Por exemplo, tem gente que apareceu o problema do Covid, então tem esses vários e vários dezenas de laboratórios correndo atrás para resolver, para encontrar a cura para o problema do Covid-19. Então, na hora que alguém abre um edital, como, por exemplo, Bill e Melinda Gates, o Ford Foundation, o Newton Fund, que é lá da Europa, que eles abrem esses editais aí milionários para alguém achar a solução para um problema complicado, que pode ser, por exemplo, um problema como o Covid, e eles dão milhões e milhões aí de euros e dólares. Então, alguém que vai fazer um projeto para
esses editais, né, alguém que vai fazer um projeto na linha aí da busca por uma vacina para a cura do Covid, então eles estão dizendo o resultado esperado, eles podem dizer, olha, o resultado esperado é trazer cura para a doença, cura para o vírus do Covid-19. Ou seja, depois que eu finalizar minha pesquisa, eu vou ter um impacto tão grande na ciência, porque eu vou contribuir com conhecimento novo e eu ainda vou trazer a cura para a população global. Então, isso é o resultado esperado, é o que vem lá na frente. Por isso que é tão complicado para alguém que ainda está começando aí no mestrado, por exemplo, ou vai fazer um TCC. É super complicado, ela não consegue imaginar ali. Aí ela coloca qualquer outra coisa ali, né? E às vezes quem está avaliando nem sabe tão bem o que você tem que colocar em resultados esperados e deixa passar. E a pessoa começa a escrever isso nos outros projetos dela e vai passando até que alguém que conheça o que de fato é resultados esperados, pega esse projeto e reprova. Então, você precisa imaginar quais serão os benefícios que a sua pesquisa trará. Quando você acabar a sua pesquisa, o que nós da ciência vamos ganhar com o que você está fazendo? E aí vocês percebem que a coisa é mais complicada do que parece, né? Então, você imaginar o que você ainda vai impactar lá na frente é complicado. E aí vem aquilo que eu falei lá no início das primeiras aulas, a importância de você ser tocado por uma pergunta. Teve uma pergunta ali que te motivou, você conseguiu enxergar algo muito importante para resolver aquela pergunta. Então, esse lance dos resultados esperados é uma coisa muito individual. E ela vem junto com a importância da pesquisa. E você tem certeza da importância da pesquisa quando você mesmo descobre a pergunta, sabe? Você mesmo se motiva para responder aquela pergunta. Então você fala, nossa, eu já consegui visualizar a relevância e a importância. Uma vez que eu consiga responder essa pergunta, eu vou conseguir dar um passo a mais, por exemplo, na fronteira, mas eu tenho que dizer que passo é esse, em que direção esse passo vai acontecer e passo o que eu vou poder resolver com a minha pesquisa que antes da minha pesquisa não era possível de ser resolvido. Então, esse é o ponto. Então, resultados esperados é isso.